Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Conquistar. Eu sou a professora Risolda Farias, do Centro de Mídias de Física. E agora eu te faço uma pergunta. Você já nos segue nas redes sociais? Então, quem não segue, agora é o momento. Olha aí, temos @conquistar.seducan e hashtag Conquistar22. E não esqueçam, a minha rede social é Risa Farias, tá bom? E agora sim, vamos começar o nosso episódio. Muito bem, olha aí o nosso episódio Física, tema termologia, temperatura e calor. Muito bem, pessoal. E agora vamos para o nosso simulado. Muito bem, pessoal, preparados aí para as nossas questões? Ansiosos para verificar quais são elas? Então, agora, vamos lá com a nossa primeira questão. Olha aí, eu trouxe para vocês Enem Digital 2020. Um fabricante de termômetros orienta em seu manual de instruções que o instrumento deve ficar 3 minutos em contato com o corpo para aferir a temperatura. Esses termômetros são feitos com um bulbo preenchido com mercúrio, conectado a um tubo capilar de vidro. De acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica, pois é necessário que... Olha aqui, você tem o enunciado, primeiro você analisa e depois você vai pensar no que vai colocar, vai pensar no que você vai marcar. Aí você tem. Letra A. O termômetro e o corpo tenham a mesma energia interna. B. A temperatura do corpo passe para o termômetro. C. O equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido. D. A quantidade de calor dos corpos seja a mesma. E a letra E. O calor do termômetro passe para o outro corpo. Muito bem, pessoal. Neste momento aí, você tem que prestar bem atenção quando se fala aí nestas grandezas que envolvem temperatura, tem energia, calor, para agora você ver o que você vai marcar. Então, agora, vamos para o gabarito. Muito bem, pessoal. Agora sim, que vocês já viram, perceberam a questão. Como eu falei, nós estamos falando de quê? Temperatura, calor, e estamos falando, principalmente, apareceu uma palavra lá, energia. Vamos analisar aí qual é a resposta, vamos ver se vocês responderam corretamente. Olha aí, vamos ver, vamos lá ver. Olha aí, letra C. O equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas por que não foi a A? Por que não foi a B, não foi a D e nem a E? É porque, como a questão está pedindo lá, você tem que prestar muita atenção no momento, porque muitas das vezes, no Enem, o vestibular, ele tem uma pegadinha. Só que você é muito mais esperto e não vai cair nessa pegadinha, tá bom? Olha lá. Toda vez que você prestar, tem que prestar bastante atenção, porque tem pegadinhas aí. E você que está acirrado, já estudou tudo, está fazendo só uma revisão dos conteúdos, você vai fazer o quê? O que você vai pensar? Não vai cair na pegadinha. Então, vamos lá conferir cada gabarito comentado. Vamos lá. Aí você tem aqui, olha aqui, principalmente nessa questão. O intervalo de tempo
se faz necessário para que o termômetro atinja a mesma temperatura que o corpo. Aí você se pergunta, mesma temperatura quer dizer o quê, professora? Mesma temperatura quer dizer o quê? Equilíbrio térmico. Toda vez que eu tiver no final do processo a mesma temperatura, você tem aqui o quê? Equilíbrio térmico. Não esqueça. E neste caso, você tem aí dois corpos, um corpo qualquer da questão e o termômetro. Quando ambos atingem a mesma temperatura, através, olha aqui, troca de calor, dizemos que eles estão em equilíbrio térmico. Muito bem. E agora, vamos analisar cada uma. Muito bem. Aí vamos voltar só para relembrar aqui a letra A. Letra A. O termômetro e o corpo tenham a mesma energia interna. Como que o corpo tem que ter a mesma energia interna? Observa aqui a letra A. Olha aqui, o gabarito ali, nosso comentário. O termômetro e o corpo tenham a mesma energia interna, isso aqui não existe. Errado. Não é correta, pois quanto maior for a temperatura de um corpo, maior será a sua energia interna. A energia interna, nós temos aí, por definição, que ela é a soma, né? Nós estudamos já a energia, na forma lá da mecânica, energia cinética e potencial. Na física, que envolve a energia interna, você tem aqui esta expressão. Energia vai ser igual a 3 meios vezes nRT. Claro que quando ele diz que a energia tem que ser a mesma, observa comigo. Eu preciso aqui da temperatura, eu tenho que ter aqui o número de mols, aí não posso dizer que ela é a mesma. Por isso que a letra A não é correta. Aí vamos para a B. A B, você tem aí que a temperatura do corpo passe para o termômetro. Como que a temperatura vai passar de um corpo para o outro? Não ocorre isso. Não ocorre isso, pois não é a temperatura, e sim o calor. Por isto que esta também é errada. E a letra C, o equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido. Já na letra D, a quantidade de calor dos corpos seja a mesma, também é errada. Por quê? Se eu estou falando de um calor sensível, que é a quantidade de calor, que eu tenho a equação aqui, ó, fundamental da calorimetria, QMACT. Nesse caso aqui, essa também não é correta, porque ela não só depende da temperatura, mas ela depende da massa e de um calor específico. Errada também. Já a letra E, o calor do termômetro passe para o corpo. Esta totalmente é errada. Por quê? Lá na questão está dizendo quem é maior ou quem é menor. Por isto, errada também. Muito bem. E você agora, com base, vimos aí sobre temperatura, vamos analisar a segunda questão. Agora, vejam aí. Ela também é do Enem, agora ela é de 2016. Nos dias frios, é comum ouvir as expressões como esta roupa é quentinha, ou então feche a janela para o frio não entrar. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. Aí temos a roupa não é quentinha, muito menos o frio entrar pela janela. A utilização das expressões
roupa é quentinha e para o frio não entrar é inadequada, pois o A. Aí você tem aqui as alternativas, olha. Letra A roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa e o frio não entra pela janela, o calor é que sai por ela. Aí você tem a B, roupa não fornece calor, por ser um isolante térmico e o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. Na letra C, roupa não é uma fonte de temperatura e o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala, logo o calor é que sai por ela. D, calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. E a letra E, calor está contido no corpo da pessoa e não na roupa, sendo uma forma de temperatura em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Muito bem, pessoal, olha só. Como eu falei para vocês, nas avaliações, no vestibular, no Enem, sempre ele me dá o quê? Uma pegadinha. Essa daí também, você pode perceber que apareceram muitas palavras que você tem que estar bem concentrado. E agora sim, vamos responder, verificar a resposta. Muito bem, olha lá. Percebam? Qual é a resposta correta? Olha aí. Calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Então, esta aqui é a correta. Por quê? Porque você percebe que há uma coerência e, conforme vocês já estudaram, que o calor, que é uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor, é a correta. Claro que existem aí expressões que nós usamos também no nosso dia a dia, como apareceu lá na questão, o senso comum. Aí vale lembrar, olha aqui, vale lembrar que os conceitos quente e frio são relativos. Aí você se pergunta, mas como, professora? Quente e frio são relativos? Que para mim pode ser algo frio ou quente, dependendo. Então, ela é muito relativa. Isso aí é muito pessoal. Então, quando se fala em conceitos de quente e frio, ele é muito relativo, porque depende muito da pessoa para a pessoa, do objeto, do corpo. E, por isso, as expressões que usamos no nosso dia a dia não explicam exatamente a realidade quando usamos a expressão roupa quentinha. Não nos referimos a uma roupa que possui uma temperatura alta, nem que seja uma fonte de calor. Na verdade, a roupa funciona como uma barreira entre o nosso corpo e o ambiente, quando o ambiente está mais frio do que o nosso. Aí você tem nosso corpo. A roupa impede que ocorra transferência de calor do nosso corpo para o ambiente. Já quando usamos a expressão para o frio não entrar, fisicamente estamos dizendo, se deixarmos a janela aberta, a temperatura da sala irá diminuir, pois haverá transferência de calor da sala para o ambiente externo. Muito bem. Aí você tem agora, por que não podemos aí analisar, dizer que a letra A é a correta? Olha aí. Roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa. O frio não entra pela janela. O calor é que sai. O calor é que sai. O calor é que sai por ela. A roupa não absorve a temperatura do corpo da pessoa. A temperatura não pode ser absorvida e sim o calor pode ser transferido.
Se a roupa absorvesse nossa temperatura, ficaríamos com frio ou hipotérmicos. Aí, de acordo, né, você sempre vai perceber aí que quando você está falando em relação a calor, a quente e frio, você tem aqui, ó, na B, roupa não fornece calor. Essa aí também é errada. Por quê? Você percebe aí que quando se fala em roupa quentinha, nós podemos dizer o seguinte, ó, quando sentimos calor, significa que o nosso corpo está ganhando calor. E a roupa vai funcionar como um isolante térmico. Aí você pode estar se perguntando, né? Ah, professora, então a partir de agora eu tenho que falar, hoje eu estou ganhando calor. Aí você vai chegar na sala e vai dizer, professora, hoje eu estou ganhando calor. Claro que não, isso aí, para o senso comum, você vai continuar falando, quente e frio. Por isso que essa questão nos diz que quente e frio é de forma relativa. Na C, roupa não é uma fonte de temperatura, por isso que ela não está correta. E o frio não pode entrar pela janela. Então, você tem que perceber que no senso comum eu posso falar o quente e frio. E no caso da letra D, ó, calor não está contido, como nós já vimos que esta é a correta. E na letra E, você tem calor está contido no corpo da pessoa e não na roupa, sendo uma forma de temperatura em trânsito de um corpo mais quente. Por que esta está errada? Porque a temperatura não é essa definição, né, pessoal? Temperatura em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Lembram qual é a definição de temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas ou partículas. Essa aqui é errada também. Muito bem, falamos aí, desta vez falamos de senso comum, quente e frio. E agora vamos para a nossa terceira questão. Essa daí, como nós estamos aí sempre falando, quando se fala em futebol, a gente já pensa em quê, pessoal? Ah, nós vamos fazer um churrasco. Mas sabiam que o churrasco também tem a ver com física? Olha aí essa questão. Preparar um bom churrasco é uma arte. E em todas as famílias, sempre existe um que se diz bom no preparo. Em algumas casas, a quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no jantar. Para manter as carnes aquecidas o dia todo, alguns utilizam uma caixa de isopor. Olha aqui, olha, primeira situação, isopor revestida de papel alumínio. Aí você pode estar se perguntando, olha, lá na minha casa tem caixa de isopor e tem papel de alumínio. Então, quando você chegar hoje na sua casa, você já vai perceber, ó, quando você chegar lá, você vai ter o quê? Ah, lá tem isopor, caixa de isopor e papel alumínio. Aí agora sim, continuando, você tem. Olha aqui a imagem. A figura a seguir mostra, em corte lateral, uma caixa de isopor revestida de alumínio, com carnes no seu interior. Aí eu tenho aqui o papel alumínio, tenho a caixa de isopor e o churrasco lá feito. Aí você tem, considerando o exposto, assinale a alternativa correta que completa as lacunas das frases a seguir. Nesta questão, você tem que lembrar agora do quê? Da propagação de calor. Aí você tem que lembrar que são quais tipos de propagação? São 3: convecção, condução e irradiação. E sempre que você for analisar os tipos de propagação, eu tenho que perceber o seguinte. Olha aqui a imagem, vamos voltar aqui. Aí o que ele quer saber aqui, ó, como você está fazendo um churrasco e ele quer saber que nós vamos utilizar o quê? Uma caixa de isopor revestida de papel alumínio. Para quê?
Qual é o objetivo? De colocar o churrasco quente lá, né? Utilizando uma caixa de isopor revestida de papel alumínio. Olha aqui. Aí você tem, neste caso, você tem o seguinte, letra A, é para impedir o processo de o processo aí é convecção ou o processo é de irradiação. B, facilitar condução, convecção. Letra C, impedir condução e radiação do calor. E a D, facilitar convecção e condução. E a letra E, facilitar irradiação do calor e condução. Aí você tem que lembrar, né? Caixa de isopor, papel alumínio, churrasco. O que eu quero que aconteça? Eu quero que o churrasco fique frio? Não, né? Eu quero que ele se conserve mais tempo quente. Aí é isso que eu quero saber na questão. Aí você tem aqui, ó. A letra correta vai ser letra C. Impedir condução e radiação do calor. Aí você tem, vamos agora analisar cada um. Olha aqui. O contato entre as carnes, principalmente nesse caso dessa questão que envolve aí o churrasco, e o meio ambiente, origina um fluxo de calor. E o que é o calor? Calor é a energia térmica em trânsito de um corpo de maior temperatura para menor temperatura. E o isopor? O isopor, ele é o quê? Um isolante térmico. Ele quer impedir, olha aqui, impedir o quê? Essa transferência que ocorreria por condução. Todo corpo aquecido produz ondas de calor. E qual é a função do alumínio? Do papel alumínio aqui vai refletir essas ondas e impedir a perda de energia. Aí aqui, ó, rapidamente, voltando a imagem para relembrar para vocês, olha aqui. Quais os 3 tipos de propagação de calor? Eu tenho a condução, o nome já dizendo, ele vai conduzir. Aí vamos imaginar que você tem aqui um garfo. E o garfo ele é de alumínio. Aí o que vai acontecer? Se eu for aquecer aqui, ó, o que vai acontecer? Eu posso me queimar. Por isto que muitas vezes nós temos o quê? Para se fazer o churrasco, eu não uso um garfo de alumínio, porque ele vai conduzir, vai passar o quê? Partículas para partículas, que é a condução. Agora, na convecção, só ocorre principalmente nos fluidos. Aí você tem o quê? Nos gases também, aí você tem aí correntes de ar. E na irradiação, se eu tiver aqui esse fogo, se eu quiser segurar um pouco, eu percebo que há um aquecimento ali próximo de mim. E isso é chamado de irradiação. Muito bem. E agora, nós temos aqui, o seguinte. A caixa de isopor funciona como recipiente adiabático, que esse termo refere-se a elementos que impedem a transferência de calor com o meio ambiente. O isopor, ele vai tentar o quê? Impedir a troca de calor com o meio. Que processo é esse? Por condução. E o alumínio irá tentar impedir o quê? A irradiação. Muito bem. Aí, neste caso, você tem, vamos agora comentar cada item da questão. Letra A. Impedir convecção e radiação do calor, ela é falsa. Por que ela é falsa? Falsa porque o isopor ele vai tentar impedir. Logo, a troca de calor, ela não é por convecção, como eu falei para vocês. O que é essa definição de convecção? Ocorre principalmente entre os fluidos e existe aí uma corrente de ar. Essa corrente chamada também
pode-se dizer que são chamadas de correntes de convecção. E esta, letra A, está errada. A B, ele vai facilitar? Eu vou colocar o isopor com o papel de alumínio para facilitar a passagem aí? Claro que não. Por isto que essa é falsa. O isopor, ele não tenta facilitar e o alumínio tenta impedir. Então, essa também é errada. Logo, a letra C, impedir condução e radiação do calor é a correta. Já na D, facilitar convecção, condução, também é falsa. Como eu falei, ele não quer facilitar. Logo, também errada. E a letra E, facilitar, irradiação do calor, condução, falsa também. Logo, é errada. Muito bem. Pessoal, olha só, nós vimos aí que envolvem aí quais assuntos estudados hoje. Termologia, que envolve temperatura, calor, e foram essas 3 questões que eu trouxe para vocês. E agora, pessoal, chegamos ao final. Quero agradecer o convite de todas as pessoas que fazem parte do projeto Conquistar e espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Muito obrigada, gratidão a todos. E lembrando, pessoal, e agora é a hora da nossa selfie com vocês aí. Então, eu vou deixar um tempinho, aí vamos ao momento da nossa selfie. E não esqueçam de nos marcar nas redes sociais. E eu espero que vocês, vamos lá marcar, vamos lá, contando, 1, 2, 3 e... Não, e lembrando de novo, né? Quem ainda não segue, vai lá, conquistar.seducam e também hashtag conquistar22. E não esqueçam também a minha rede social, Risa Farias. Muito bem, pessoal. Muito obrigada, como eu falei, gostei demais da participação. E agora finalizo e até mais.